E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, um matemático por diversão nas horas vagas, mas no momento aqui eu tô sendo professor aqui da turma Itaim, da Organização Educacional Farias Brito. Tudo bem com vocês, galera? E aí, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a prova da segunda fase do ITA 2024, né? Prova de matemáticazinha, né? Que eu espero que vocês tenham gostado da prova, né? Porque eu achei uma prova bem interessante, cara. Bem interessante mesmo. E antes da gente comentar aqui em específico, né? Cada questão, falar como é que a gente fez, né? Quem foram os professores, né? Que trabalharam. Porque não foi só eu que resolvi sozinho nessa prova, mas... Enfim, né, teve toda uma equipe aí de professores, né, a melhor equipe do Brasil, né, macetando a prova aí, né, para poder entregá-la bem mastigadinha, as soluções todo dia para vocês. Mas vamos comentar um pouquinho sobre a prova no geral, né, porque, como eu falei, né, a prova estava bem interessante. E eu diria, inclusive, que ela estava bem desafiadora, cara, assim, fazia tempo, assim, talvez até... alguns anos, assim, uns 5 ou 6 no mínimo, assim, que a gente não viu uma prova tão desafiadora na segunda fase, sabe? E realmente, né, assim, talvez alguns alunos possam até imaginar, pô, talvez tinha algumas questões ali que realmente davam um trabalho maior na hora de fazer as contas, na hora de analisar os casos e tudo, só que você tem que lembrar o seguinte, amigo internauta, a prova do ITA, certo? Ela não é uma prova só de matemática, né? Ela é uma prova de matemática e química também. Então, o que se avalia durante a prova não é apenas o conhecimento matemático, não é apenas, você tem aquela questão ali, a questão mais direta, já consigo fazer e tal. O que se avalia também é a estratégia, né? Ou seja, tem questões que vão dar mais trabalho do que outras, né? Então o aluno tem que saber também escolher direitinho quais são as questões de matemática que saem de maneira mais direta, né? Que são aquelas mais... o estilo tradicional do ITA mesmo, né? E quais são aquelas questões que você olha assim, essa questão aqui, ela é diferentona, cara. Essa questão aqui, ela vai dar um trabalhinho e tal, e você tem que avaliar a questão do tempo também, né? Porque não vale a pena você perder tempo demais numa questão assim, enquanto você ainda tem, por exemplo, uma prova de química, outras questões de matemática para fazer e tal, né? Então, o ITA, né? Eu acho que nesse sentido ele foi uma prova bem desafiador e que avaliou muito bem os candidatos, não só no conteúdo, mas também na questão da estratégia, né? Então, nesse sentido aí, eu dou os parabéns já para a banca examinadora, né? Que além de ser bem abrangente, né, em termos de conteúdo, tanto na primeira quanto na segunda fase, né? A gente avaliando as duas provas, realmente não ficou faltando nenhum conteúdo, né, em específico. Ela também conseguiu botar esse desafio, né? E quando você coloca esse desafio, você consegue realmente ter uma seleção muito boa dos candidatos, você consegue estratificar muito bem as notas. Eu acho que nesse sentido, o pessoal do ITA realmente fez uma boa prova, né, nesse ponto aí, né, nesse quesito, beleza? Então, realmente foi uma prova que, talvez se a pessoa olhar os anos anteriores, ela vê que tem algumas questões mais não tão convencionais, embora isso não signifique que sejam questões menos interessantes, né? Mas também tinha outras questões ali, mais o jeitão padrão do ITA, né, que você tem algo mais direto, que você, né, bota aquelas fórmulas clássicas e a coisa sai, enfim, né? Então, a gente vai olhar especificamente cada questão aqui para avaliar como é que essa questão, né, se encaixa em nível de dificuldade, como é que a gente poderia ter abordado uma estratégia na hora da prova, enfim, né? Então, vamos começar aqui. Eu vou abrir aqui a questão número 1, né, da prova de matemática, para a gente já começar aqui. E a questão número 1 é uma questão de progressões aritméticas e geométricas, onde ele dá as relações entre as razões da PA e da PG e te dá a soma dos termos, né, do AN. E aí eu quero saber o valor do N, de modo que a soma dos N primeiros termos da PG seja igual a menos 80. Então, esse é o tipo de questão que é padrãozão. Você joga nas fórmulas de PA e PG, né, que nem foi feito aqui. Você acha os valores da razão tanto da PA quanto da PG. E aí você joga aqui a fórmula da soma dos termos da PG. Então, você consegue achar facilmente o valor de N igual a 4. Então, essa primeira questão é uma questão bem convidativa, bem jeitão clássico de questão de PA e PG do ITA, assim, é realmente uma questão que a gente considera como uma questão fácil, né? A primeira questão realmente é uma questão já mais simples. Só que, quando você abre a segunda questão, você vê que é uma questão de análise combinatória, né? Onde você tem 4 cidades, que você liga ela por algumas estradas e tudo, e que é uma questão já mais complicadinha, né? Já dá uma subida no sarrafo bem legal aqui. Porque ele pergunta quantos caminhos possíveis você consegue passando por todas as arestas, né? Então, em outras palavras, isso aqui está muito relacionado com o que a gente chama de caminho euleriano de um grafo, tá?
E quem estudou essa coisa de grafos aí, né, vai perceber logo que você tem que começar e terminar por um vértice que tem um número ímpar de arestas incidido, né? Porque do contrário, você não tem como no final entrar e sair, né? Porque você esgota o número de arestas nesse sentido, né? Então, isso aí já dá uma reduzida muito boa, certo? Na análise de casos. E isso é um conteúdo não tão convencional, né? Mas é um conteúdo que eu particularmente gosto muito, que já mexe um pouco com a questão de Olimpíada de Matemática, né? Essa coisa de você analisar circuitos eulerianos e tal. Realmente é um tema bem fascinante. Eu fiquei bem feliz ao ver que uma questão desse estilo caiu na prova do ITA, né? Talvez algum aluno reclame, mas você vai ter que fazer 32 casos, meio que na mão e tal. Porém, você pode fazê-los de maneira estruturada, né? Você pode desenhar um diagramazinho aqui, fazer uma lista ordenada, que nem tá aqui, né? Você vê quem são os caras aqui, por exemplo, que termina com B, aí depois você passa pelo D, passa pelo C, enfim, né? Você consegue separar de acordo com a estrutura dos blocos aqui entre o início e o fim, né? Você pode ter um bloco C a B, um bloco B a C, enfim, né? E é isso, né? Então, assim, não é uma questão que você realmente, assim, é impossível de fazer, mas é uma questão que vai consumir um pouquinho de tempo. Então, é de o cara avaliar durante a prova se, eu coloquei essa ideia aqui de que tem que começar e terminar no C e no D, né? Ou no D e do C, e será que vale a pena fazer todos os casos, né? Então, o cara também tem que saber manejar o seu tempo, né? Tem que saber manejar o tempo e ainda tem toda uma prova pela frente, né? Tem as outras questões para analisar. Então, esse é o tipo de questão que é interessante o cara começar a rabiscar, botar as observações iniciais e, quando ele for fazer análise de casos, ele vai ter que poupar seu tempo, né? Vai ter que medir bem o seu tempo. Se der tempo no final da prova ele terminar, ótimo. Mas se também não der, não se desespere, porque ITA é estratégia, cara. A prova do ITA é sobre estratégia de prova, beleza? Questão número 3, uma questão de logaritmos aqui com módulo, né? Onde você, dado o módulo aqui, né? Esse log de 1 meio, você pode trocar por menos log 2. E acaba basicamente reduzindo isso aqui ao módulo do log de módulo de x na base 2, e o módulo você pode quebrar, né, entre o caso positivo e negativo. Então, você acaba tendo uma sequência de duas desigualdades, né, que é o módulo de x menor do que 4 e o módulo de x maior do que 1/4, e como você, né, tem que ver se esse cara cumpre a condição de existência, né, ou seja, o x tem que ser diferente de 0, você consegue dois intervalinhos aqui. Então, a questão 3 já é uma questão mais padrãozona também, né? Então, assim, o cara não pode se desesperar por conta que a questão 2 era mais trabalhosa. Você não precisa seguir a ordem da 1 a 10, né? Você tem que ver a prova como um todo também, né? Como um todo também. A questão 3 já é bem mais acessível, por exemplo. E outra questão aqui, mais acessível também, é a questão de número 4, né? Sobre a questão da matriz ser definida positiva, né? Onde você pode botar um valor de x qualquer aqui, né? Com pelo menos uma entrada não nula. E, no caso, você quer saber quando é que essa matriz é simétrica, que ela é positiva definida, né? E, basicamente, aqui é você ver que, quando você expande a matriz X aqui de maneira genérica, isso te dá uma quadrática e tudo que você tem que fazer é analisar se o discriminante dela é menor do que 0, né? Para poder ele sempre ser positivo, né? Então, aqui, questão 4 também já é uma questão mais, digamos assim, uma questão mais padrão, né? A questão mais simples também, que você já poderia ir fazendo ela, beleza? E questão número 5, questão de polinômios, tá certo? No caso aqui, né, você tem um polinômiozão do quarto grau, de modo que você sabe que ocorre essa relação, né? E o que é engraçado, né, é que, assim, né, no caso, as duas primeiras questões foram resolvidas pelo nosso querido professor Israel Dourado, né? E aí, Israelzão, um abraço, cara. E aí a questão 3 a questão 3 foi resolvida pelo Pedro Igor, né? A quarta pelo Fabrício Maia, né? Aproveitar também e desejar um abraço para esses dois professores, né? O Pedro Igor estava sempre comigo aqui, né? Nas lives passadas e tal, né? Gente boa demais. Fabrício Maia, né? O cara também dá aula com o primeiro e segundo ano ITA, cara super gente fina. E essa questão 5 foi resolvida pelo nosso amigo Tio Judson, meu garoto, né? E o que é interessante é que ele dá essa relação P de 1 mais x igual a P de 1 menos x para todo x complexo, né? O que permite, de repente, se você consegue achar uma raiz, você tem uma outra raiz meio que numa certa simetria, né? Só que quem já assistiu às aulas do Tio Júlio sabe que ele tem um lancezinho chamado fatoração peruana, cara, que é o que ele faz aqui, e ele consegue já fatorar esse polinômio, né, como dois polinômios quadráticos assim, ó,
vapo, né? Só no chablau, meu chapa. E aí, no que ele fatora isso aqui, ele acha as raízes de boa e consegue achar a resposta tranquilamente, né? Então, a gente entende por que o ITA colocou isso daqui, porque se você tem esse 1 mais x, esse 1 menos x, né? Você acaba precisando achar apenas 2 raízes ao invés de 4. Mas a verdade é que você pode fatorar diretamente usando fatoração peruana e achar as raízes de maneira super, mega tranquila, né? Um aluno FB olhou para essa questão assim e falou, meu irmão, é só fazer o glu-gluzão aqui, né? Como diria o tio Jutsu. E aí a questão 5 também é uma questão acessível, né? Pra galera que já conhece essa fatoração peruana. E, amigo internauta, como eu falei, questão de estratégia, cara. Questão número 6, uma questão de geometria espacial bem diferentona, né? Bem diferentona mesmo, daquelas... Pra falar a verdade, assim, eu acho que foi a questão mais difícil de espacial, assim, dos últimos 25 anos do ITA, cara. Sério, porque essa questão aqui, né, que é sobre um sólido, né, cujo você tem a visão frontal e a vista superior, e que você pode montar a estrutura dele, como você tá vendo aqui nessa figura 1, né, e esse sólido, tá, ele, você quer saber qual é um segmento que, partindo de um vértice, encontra esse sólido, né, e que não sai dele, tá totalmente contido nele. E eu quero saber qual é a medida máxima desse cara, né? E, bom, por que essa é uma questão particularmente difícil, né? Porque, primeiro que tem uma pegadinha aí, né? O cara pode pensar, pô, essa escadinha, ela tá dentro de um paralelepípedo grandão, né? Então é só conectar esse ponto A com esse ponto M. E aí o cara pensa que já acha a resposta. O problema é que esse segmento AM, dadas as medidas aí do enunciado, ele vai sair aqui do segmento IJ e vai ter uma partezinha dele fora, né, do sólido. Então, por isso que você tem essa situação problemática, sabe? E isso torna a questão particularmente desafiadora. Tanto é que quando eu olhei esse fato, eu falei, rapaz, aí tem um venenozinho perigoso, meu chapa. O pessoal do ITA realmente se superou nessa, cara. Em termos de desafio aí, né, realmente essa questão aí tem um quê de pecado, né? Mas o ponto aqui, né, é que, assim, né, para ser bem sincero, se eu fosse um aluno, provavelmente eu iria pular essa questão, ou então talvez no máximo iria analisar um caso ou outro, porque ela realmente é uma questão que dá muito trabalho, né? Tanto de você visualizar como de você argumentar, né? Tanto é que você vê que a gente vai ter que separar em essencialmente 6 casos aqui, né? No caso de você ter os vértices sendo esse, enfim, né? E, bom, eu acredito que o pessoal do ITA vai ter que pegar um pouquinho mais leve na correção com essa questão, porque além de ser uma questão realmente bem difícil, acho que poucos alunos vão ter a visão de que esse segmento aqui do A para o M, ele não vai estar contido todo dentro, que você tem que pegar um cara cuja projeção aqui, né, passa justamente por esse vértice, que é a principal ideia da questão, e que você tem que analisar esse caso e esse caso, mas não só isso, você também tem que analisar os outros casos, né? Acredito que talvez se o aluno analisar apenas passando do A para o I e do N para o I, né, na projeção, e pegando o outro cara aqui com vértice, né, talvez ele ganhe uma maior parte dos pontos, né, no caso, porque realmente é muito complicado você explicar apenas em um espaço de uma folha de papel ofício, né, então assim, eu acho que o pessoal do ITA vai pegar um pouco mais leve, né, na correção dessa questão, eu espero, né, assim, mas, cara, ela é uma questão muito bonita, cara, embora seja uma questão realmente bem desafiadora, mas é aquelas questões assim que nós, né, professor do cursinho, fica empolgado quando vê, cara, porque você olha assim, você sente que nem o Tai Lung, tá ligado? Pô, finalmente um oponente digno, cara, assim, realmente, essa questão eu fiquei realmente sangue fervendo, cara, sangue fervendo, a batalha foi lendária, né, mas no final das contas você vê que se você projetar nessa face meio de escadinha aqui, né, e pegar a ortogonal aqui, e ligar daqui para cá, você tem um carinha que passa justamente por essa fronteira, né, por conta do paralelismo dos planos. E aí você consegue calcular a resposta por um Pitágoras bem esperto, beleza? Que, no caso, a resposta final dá essa raiz de 103,04. Belezinha, gente? Então, realmente é uma questão que, na minha opinião, não só é a questão mais difícil desse vestibular do ITA, como eu acho que é a questão mais difícil, assim, talvez dos últimos 20 anos, cara. Realmente essa sexta foi uma questão, assim, divinamente desafiante, cara. Eu gostei muito dela, né? Embora foi uma questão, assim, sofrida, né, para escrever e tudo, mas eu tenho certeza que o pessoal do ITA vai ajudar aí os amigos internautas aí que escreveram o máximo possível durante a prova, né? Bom, agora a questão 7, né? Questão de geometria analítica.
uma questão em que você já dá uma superência que passa por esses pontos, né, e que tangencia o eixo Y. Então, é uma questão essencialmente onde você encontra a mediatriz, né, a reta mediatriz desses dois pontos, porque você sabe que o centro está lá, e você já sabe como é que é a coordenada do centro, né, porque como ele é tangente ao eixo Y, o raio dele vai ser módulo de R, né, então você pode colocar o centro como sendo R e 7 menos R, né, por quê? Porque você pode calcular a mediatriz como sendo Y igual a menos x mais 7, né, e aí com isso você acha facilmente, né, igualando a distância O com o raio, e elevando ao quadrado e tal, então você consegue achar o raio de boa, e aí você acha a equação da circunferência de maneira bem tranquila, né? Então, se a questão seria bem desafiadora, a 7 já é uma questão mais fácil, né? Então, por isso que eu digo, cara, você tem que olhar a prova como um todo. O ITA não é obrigado a colocar as questões em ordem de dificuldade, tá? Não é obrigado, mas você é obrigado a pensar em todas as questões e saber selecionar muito bem as melhores, né? Questão 8, mais uma questão de geometria analítica também, né? Só que, embora a 7 seja uma questão mais de lugar geométrico, né? Aqui já é uma questão onde você traça retas paralelas e você, digamos assim, determina encontros de pontos comparados, né? Já é uma questão mais a ver com cônicas também, né? Então a ideia é ver que como A, ele tem abscissa maior do que 4, né? As tuas bases não podem ser VB e PA, tem que ser PV e AB. E você vê o coeficiente angular dessa reta PV, né? Que é justamente igual a 2, e com isso você consegue determinar o encontro do B com a parábola em função de A, só que ele te deu o comprimento do AB, né? Que é isso daqui. E aí você consegue achar as coordenadas de A e B, e aí você consegue achar a altura, você já tem o comprimento das bases do trapézio, né? Você consegue achar esse BP de maneira bem tranquila, acha a distância do A até essa reta e pronto, né? Então, é uma questão que dá um trabalhinho, né, para fazer as contas, assim, mas é aquele trabalhinho que você sabe que vai acabar, né? Tipo, é diferente daquele da espacial que você realmente tem que dividir em muitos casos e tudo, né? Mas aqui é algo mais sistemático, né? A gente classificaria essa questão 8 como uma questão, digamos, mediana, assim, né? Trabalhosa, porém, mediana, né? E questão número 9, né? Eita, rapaz. Questão número 9, né? Ele dá o z igual a 1 mais a1 raiz do polinômio, né? P de x igual a x a 4 mais 10x2 mais mx mais 29, onde ele diz que o a e m são números reais, né? Ele quer achar a área do quadrilátero cujos vértices são as 4 raízes, né? E, em teoria, né? No caso, eu estava até conversando com os outros professores, né? Porque a questão 7, né, foi resolvida pelo Jorge Lucas, né? A questão 8 foi resolvido aí pelo Pedro Costa, né? Mandar um abraço para vocês dois aí, Jorge Lucas, Pedro Costa, né? Nossos monitores aí da turma ITA, né? E essa questão 9 aqui, né? Foi resolvido tanto por mim quanto pelo tio Judson, né? E, assim, a princípio a gente pensou, não, isso aqui é um polinômio, já que ele deu um mais aí, então o conjugado dele teria que ser raiz desse polinômio também. E a mesma coisa acontece com a terceira e a quarta raiz, né? Uma é conjugada da outra. E quando você faz isso, você percebe que você chega numa equação onde você calcula a soma dos caras, né? Do A ao quadrado, B ao quadrado. Uma das raízes teria que ser menos 1 mais BI, né? Você pode achar por Girard, já que não tem o coeficiente do x ao cubo aqui. E você consegue achar as outras relações, né? Envolvendo o segundo termo aqui e o último termo do produto, para poder achar essas relações entre o A e o B. E aí você consegue montar a equação do segundo grau, cujas raízes são esses caras, né? No caso, você pode supor que o A é uma delas e o B é outra, porque meio que como eu só quero saber a área do quadrilátero, né? Tanto faz aí o valor do A e do B, eles meio que ficam intercambiando. E você resolve aqui de boa, né? Só que, assim, tem um pequeno ponto aqui no enunciado, né? Que eu acho que talvez o pessoal nem percebeu muito na hora da prova, porque quando você bota, tipo, uma raiz complexa em um polinômio real, você já espera que o conjugado apareça, né? Mas o ponto é que ele não falou que o A ele é um real não nulo, né? Mas se o A fosse igual a zero, você ia acabar tendo que você geraria um quadrilátero côncavo, né? E quadrilátero côncavo, você não tem como definir a área, né, em cima desse cara, porque, enfim, né, você teria problemas de maximilidade, né? Você teria que orientar os vértices para poder definir um negócio desse jeito, então ficaria realmente um negócio complicado, né? Mas isso aí é um detalhezinho pequeno, né? Isso aí, acredito que na hora da prova o pessoal nem viu e só meteu um mais aí, um menos aí e saiu calculando o resto, né? Que era o que todo mundo esperava, né? Todo mundo esperava fazer nessa questão aí, porque, enfim, né? Aquela questão mais receita de bolo, né? Que já caiu questão desse estilo várias vezes antes. E é isso, né? Mas, bom, basicamente o que é razoável
é o que dá certo, né? Então isso é o que importa no final das contas. Então uma questãozinha bacaninha também, né? E para finalizar aqui, questão número 10, questão de trigonometria aí resolvida pelo Fabrício Maia também, e que ele diz aqui, né, que ele dá essa tangente alfa mais beta e dá essa relação entre o seno alfa e o seno beta, né? Então ele pede para calcular a tangente de alfa mais beta sobre 2, a tangente de alfa menos beta sobre 2 e a divisão, né, da tangente de alfa mais beta sobre 2, tangente de alfa menos beta sobre 2. Só que o que é interessante, né, é o seguinte, que tangente de alfa mais beta sobre 2, né, a gente pode vir aqui e usar o arco metade para poder calcular esse cara super de boa, né, porque você vê que esse alfa mais beta ele é um ângulo agudo e você vê que a tangente é 1 mais raiz de 5 sobre 2, né. Agora, o que é interessante é porque você consegue a razão tangente de alfa menos beta sobre 2 sobre tangente de alfa mais beta sobre 2, né? Como? Aplicando prostaférese, cara. Porque no momento que tu divide seno alfa pelo seno beta, você pode calcular o seno alfa mais beta e o seno alfa menos beta, né? E quando você calcula soma e subtração de senos, você vai ter 2 vezes o seno alfa mais beta sobre 2, cosseno alfa menos beta sobre 2, em cima e embaixo a coisa invertida, né? E aí, esses caras são justamente os termos que compõem as tangentes, né? Então, com a prostaférese, cara, você consegue achar bem rapidinho aí a fórmula, né, da divisão das tangentes, né, dos arcos metálicos. Então, cara, essa saídazinha, cara, é por esses outros que eu digo, cara, que prostaférese é amor, prostaférese é vida, cara. E essa questão, assim, depois para você achar a terceira expressão é só, sei lá, multiplicar um pelo outro, dividir, qualquer coisa aí que você fizer, dá bem certinho, né? Então, é isso aí, né? Já comentamos aqui sobre as questões, né? E, bom, sobre essa prova, né? Como vocês viram, realmente você tinha que ser bem estratégico, assim. Se você vê questão 2 e a questão 6, né? São questões que você tem que ponderar, talvez escrever só uma coisinha ali, dar uma rabiscada, né? Porque não vale a pena você pegar e martelar elas todas, porque tem as outras questões, tem a prova de química aí, né, ainda. E o meu recado para você, né, que vai fazer a prova de física e redação amanhã, cara, use estratégia, certo? Não vai cair no orgulho de, eu tenho que fazer primeiro a questão 1, depois a questão 2, não sei o que e tal. Cara, procura olhar a prova como um todo, certo? O ITA não é obrigado a colocar a primeira questão como a mais fácil, a segunda como a segunda mais fácil, e lá na última como a mais difícil, não. Ele pode colocar, se quiser, a primeira questão como a mais difícil. Qual o problema, né? Mas vai ficar mais difícil. Mas o ITA é um vestibular difícil, né? Ele está selecionando os melhores engenheiros do Brasil, então ele tem que testar não só o conhecimento, mas também a maturidade na hora da prova, sabe? Maturidade, e por isso que eu digo que essa foi uma prova realmente muito boa, muito desafiadora, cara, pra galera, assim, porque tinha questões que não valia a pena você gastar 100% do tempo com elas na hora da prova, né? Mas são questões que dá pra você desenvolver legal, como a 2, como a 6, e outras questões que dá pra você fazer bem, né? Dá pra você fazer bem. E eu tenho certeza que o aluno FB, como ele já foi muito treinado nos simulados, né, nas provas e tal, ele tá super preparado, já tá super vacinado para poder saber fazer essas escolhas, né? Eu tenho certeza que nesse primeiro dia de prova o aluno FB escolheu muito bem e segundo dia de prova vai acontecer a mesma coisa, né? No final das contas, quando chegar lá no ITA, ele só vai escolher qual a engenharia que ele quer, né? Se é aeronáutica, elétrica, enfim, né? O aluno FB tem todas as escolhas possíveis, beleza? E é isso aí, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse comentário, beleza, galera? Então, boa prova aí amanhã para vocês. Lembre-se de ter estratégia na hora da prova e fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, beleza? E lembre-se sempre que no Farias Brito você pode, você passa. Valeu, pessoal! Um abraço!